Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo de resposta às perguntas dos inscritos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aqui o seu comentário e a gente vai tentando responder para todo mundo que vai fazendo perguntas aqui. Vamos lá, muita gente me perguntou, já tem um vídeo gravado, é antigo demais, mas ainda continua a mesma coisa. Eu vou fazer uma atualização aqui para vocês do que é o visto R. Isso R de religioso, porque ele é um visto religioso. Então vamos lá. O que é um visto R? O visto R é um visto de não imigrante, ou seja, ele não concede para você um green card. Se você quer um green card, tem que ser B4, não é visto R. Você precisa ter alguns requisitos e eu vou explicar para você quais são eles de uma forma muito superficial, porque esse vídeo é um vídeo de resposta escrito. E se você tem interesse, vá no nosso vídeo falando sobre o visto R, que lá é um vídeo aula sobre o visto R. Primeiro, quem se qualifica? Pessoas que sejam membro de uma denominação religiosa da organização contratante nos Estados Unidos. O que isso significa? Quem vai te contratar é a organização americana. Esta organização americana é que faz o seu convite e você precisa ser membro da mesma organização religiosa. Vamos dizer que você é afiliado à igreja X, de um determinado segmento religioso. Você precisa ser membro desta organização no Brasil. Esta organização no Brasil precisa ter um braço nos Estados Unidos, que é este braço dos Estados Unidos, que está dentro da mesma religião, dentro da mesma organização, vai fazer a sua carta convite, vai fazer a sua oferta de emprego e você vai vir para os Estados Unidos. E você precisa ter exercido por 2 anos nesta sua organização, nessa sua entidade religiosa no Brasil ou em outro país, você precisa ter exercido essa mesma função por pelo menos 2 anos nos últimos 2 anos, tá? Ou seja, vamos imaginar que você foi um pastor numa determinada denominação há 4 anos atrás. Você foi pastor por 5 anos, direto, mas parou há 4 anos atrás. Hoje, esta sua denominação resolve te contratar para ser pastor em uma organização nos Estados Unidos. Você pode fazer isso? Não. Porque essa data de 2 anos é sempre imediatamente, 2 anos imediatamente anteriores à data da sua petição. Tá? Então é importante você entender isso. Intenção de trabalho. Você precisa estar vindo para os Estados Unidos unicamente para trabalhar como ministro, como pastor, como padre, como assessor religioso, ou seja, o seu objetivo único tem que ser este trabalho. Carga horária. Você tem que trabalhar pelo menos 20 horas semanais dentro dessa organização, dentro desse escopo de trabalho e em período integral. Posso ter um visto R, trabalhar nessa igreja de manhã e à tarde eu vou trabalhar como pintor. Eu posso fazer isso? Não pode. Ah, mas eu tenho só 20 horas semanais. 20 horas semanais, segunda a sexta-feira, eu estou falando em 4 horas por dia. E o que eu vou fazer depois dessas 4 horas por dia? Não sei, problema seu, mas não pode usar o visto R para trabalhar em outra atividade. As exigências da entidade, da organização, para que ela possa ser o seu peticionário. Primeiro, é uma obrigação essa instituição ser sem fins lucrativos. Ela precisa ter o tax exemption, ela precisa ser sem fins lucrativos, ela precisa ter essa licença e ela precisa estar registrada como uma atividade religiosa, tá? Segundo ponto, ter capacidade financeira para pagar o seu salário. Esta organização, e nós já pegamos vários vistos R onde a gente tem problema nisso, tá? Esta igreja, vamos usar a igreja como exemplo, esta igreja ela precisa demonstrar que ela tem faturamento suficiente para pagar o seu salário. Vamos imaginar que o seu salário seja de $30.000 por ano, isso é o que está no seu contrato. Ela precisa demonstrar na conta corrente, no faturamento dela, na declaração de faturamento dela, que ela tem esse faturamento de mínimo $30.000 por ano, que esse dinheiro vai ser destinado exclusivamente ao pagamento do seu salário, tá? Outra questão, outra exigência, a conexão de
da empresa brasileira com a empresa americana, da igreja americana com a igreja brasileira. Precisa existir um ato de subordinação ou afiliação ou parceria entre uma e outra, que demonstre claramente o vínculo que existe entre as duas. Senão, não tem como a americana fazer a carta convite para você. Outro ponto super importante são as categorias de trabalhos que são aceitas aqui. Então vamos lá. Primeiro, você vai poder vir exercer função de ministro. São pessoas que são autorizadas por uma denominação que elas vão conduzir um determinado culto religioso daquela denominação especificamente. Ou seja, ela vai administrar o sacramento ali, ou administrar aquela determinada entidade, aquela determinada igreja, tá? E essa categoria de ministro não inclui os padres, pastores, os pregadores propriamente dito. O ministro ele vai ser um organizador, um gestor daquela igreja como um todo e não ministrando necessariamente as missas ou os cultos, o que for, né? Outra categoria é você vir como o padre, como o pastor, como o pregador propriamente dito, né? Você vai ter que demonstrar que você não vai ficar na gestão da igreja propriamente dita, mas você vai ficar ali na gestão dos fiéis daquela determinada organização. Então, quer dizer, você vai ser o pastor, quem vai ter a lida diária com essas pessoas, quem vai fazer a pregação, que é a pessoa que vai fazer a orientação desses fiéis, e essa é uma outra categoria diferente dos ministros. Outra categoria que nós podemos colocar também são as pessoas que são adicionais, os agregados, vamos falar de uma forma simples aqui para vocês, que são o quê? Os músicos dessa igreja, pessoas que cantam as músicas religiosas, pessoas que compõem dentro do coral dessa igreja, essas pessoas também podem vir aqui nessa mesma formatação. Tempo de permanência do visto R é 2 anos e meio, prorrogável por mais 2 anos e meio, totalizando um máximo de 5 anos. Você, ao atingir o 5º ano, você tem que sair do país ou aplicar a outro visto. Não tem mais conversa. Ah, mas eu quero prorrogar por mais 2 anos e meio. Não vai poder. Tempo máximo é de 5 anos. Dependente, cônjuge e filhos de visto N não tem autorização de trabalho. Ou seja, se você vem com a sua esposa ou você vem com o seu marido, você é o titular do visto R, o seu cônjuge e o seu filho não vão poder trabalhar dentro dos Estados Unidos. Ou seja, você é responsável pela manutenção da família. Diferença principal que as pessoas sempre me perguntam: qual é a diferença entre um R1 e o EB4? É totalmente diferente, porque o EB4 ele concede o Green Card e o L1 é um visto temporário para você vir aqui e ficar no máximo 5 anos. É isso, pessoal. Obrigado de novo pela pergunta, muito bacana. Se você quer um vídeo inteiro, tem um vídeo aula nosso aqui no canal sobre o R1. Nós vamos gravar um sobre o EB4. Logo, logo a gente vai postar também sobre o EB4 para vocês, mas eu espero ter respondido essa dúvida de vocês de uma forma simples, de uma forma objetiva, num vídeo curto aqui para vocês. Se você tem dúvida, deixa aqui na descrição, a gente vai tentando responder. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.